cinéfilos de plantão, tudo bem com vocês? Eu sou Vitor Polessi e este aqui é o Cine Multiverso. Fala, pessoal! Vamos aqui para mais um episódio do Papo com Dublador, onde eu trago grandes vozes da dublagem brasileira para a gente conversar um pouco, trocar ideia e a gente relembrar, né, o legado desse dublador teve na história da dublagem. Hoje eu estou com ele, que é a voz do Gear do Super Choque. Se você teve sua infância nas manhãs do SBT, com certeza você se deparou com o desenho Super Choque. Mas não só isso, eu também estou aqui com a voz do Buford, do Phineas e Ferb. Ele também participou de um desenho que eu gosto pra caramba, que é Ben 10. Ele fez vários personagens no Ben 10, também a gente vai comentar sobre isso, que é o Ronald Abreu. Ronald, primeiramente, muito obrigado por você ter aceitado esse convite, estar participando aqui desse projeto que eu estou fazendo com muito carinho. E, primeiramente, se apresente aí para a galera, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite, de estar aqui batendo esse papo, levando esse papo tranquilo aí com você. Bom, meu nome é Ronald Abreu, ator, dublador, e estou aí no mercado há 29 anos. É um prazer estar aqui falando um pouco do meu trabalho, falando um pouco desse ofício na dublagem, né, do ofício do ator, porque para ser dublador você tem que ser ator profissional. Então, vamos lá estender esse papo e tirar as dúvidas que vocês tenham aí, queiram saber de alguma coisa que eu possa falar também, que tem coisas que a gente não pode falar por contrato. Com certeza. Então, gente, ó, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, as notificações para você nunca perder sempre que uma live, uma gravação, um episódio for postado. Então, ó, se inscreve aqui, dê o like. Mas vamos começar, Ronald. Primeiro ponto que a gente tem que iniciar a nossa conversa, não tem como a gente não falar sobre o teu início na dublagem, né? Até para dar um contexto para a galera, né? Para a galera poder entender de onde que veio, né? E como você conseguiu chegar no mercado de dublagem. Então, eu queria saber como é que foi o seu início de dublagem, né? O seu início de carreira, e também falar um pouco se você já teve aí a experiência de trabalhar, né, na gigante Herbert Richards, né? Que era um dos maiores nomes da dublagem, né? Na época era sinônimo, quando você falava em dublagem, Herbert Richards vinha na sua cabeça. Eu entrevistei vários dubladores que tiveram aí suas experiências lá na Herbert Richards. Então, eu queria que você comentasse um pouco como foi sua experiência lá no estúdio e também como foi seu início de carreira. Então, eu comecei em 1996, esse ano eu estou fazendo 29 anos. Comecei através, porque eu não conhecia dublagem, eu era só ator de teatro, direcionado para televisão, queria começar na TV, e a minha cunhada, que sempre gostou de dublagem, me veio com um jornal e me apresentou o curso da Sumara na época. Ela não é atriz, então ela falou: Ronald, eu não sou atriz, então vai lá, você que é ator, faz o curso. Nem sabia o que era dublagem para ver a coisa, né? Eu estava tão voltado para o teatro e focado na televisão que eu nem tinha despertado para a dublagem. E aí ela falou: é meu sonho ser dubladora, mas eu não sou atriz, então vai lá, realiza esse sonho por mim. E aí eu fiz o curso com a Sumara Luiz, que não está mais entre nós, a minha mentora, foi quem me introduziu no mercado através do curso. Depois do curso, eu comecei logo em seguida a correr atrás de trabalho e trabalhar tanto na Telecine, que foi onde eu fiz o curso com a Sumara, eu comecei a trabalhar ali, na Delarte, e na Herbert. Depois vieram a Cinevídeo, a Sincrovídeo, outras casas que existiam na época. Do início era que, na minha época, a gente tinha permissão, enquanto novatos, iniciantes, entrar nos estúdios, ficar ou na técnica ou dentro do próprio estúdio, vendo os profissionais trabalharem, né, para a gente pegar a canja, conhecer as manhas que a dublagem exige para que a gente faça um bom trabalho dentro do estúdio. E para mim foi um prazer, porque a cada hora que eu ficava dentro de um estúdio desse, vendo um profissional que hoje é meu colega de bancada, né, meu colega de profissão, vendo aquele profissional trabalhar, eu ficava encantado, porque era a voz que fazia parte da minha infância, da minha adolescência, né? Então, eu meio que ficava meio de babão a cada um que entrava, porque, assim, uma coisa é você entrar na Herbert e
ser apresentado aos seus ídolos, né? Que você só conhece a voz, mas que quando você escuta a voz, logo vem de cara o Mel Gibson, vem de cara o Tom Cruise, vem de cara a Sybil Shepherd, que a Sumara dublava na Gato e o Rato, o próprio Bruce Willis, que era o da Mata que fazia. Então, assim, era um atrás do outro que passava conversando, falando com você, e a gente ficava assim, ó, caraca, caraca, o Bruce Willis está falando comigo, sabe? Aquela coisa bem de tiete mesmo. Eu estou falando como tiete porque eu sou tiete até hoje, dos meus amigos, dos meus colegas. E a entrada na Herbert foi dessa forma, eu indo para lá, assistindo os colegas trabalharem, os profissionais trabalharem, que na época não eram colegas, e dali fui pedindo a um diretor, a outro, que pudesse escutar, né, fazer uma audição do meu trabalho para saber se eu se eu tinha voz para um determinado, porque dentro da dublagem todas as vozes importam, mas o diretor tem que escutar aquela pessoa que ele não conhece para que ele saiba em que tipo de personagem ele pode chamar aquele ator ou aquela atriz. Essa peregrinação pelos estúdios, principalmente na Herbert, demorou aí uns 2, 3 anos até se perpetuar o trabalho mesmo. E foi assim que comecei. Aí depois veio a Som de Veracruz, onde eu não só trabalhava ajudante de produção de elenco, como dublava na casa, na empresa. E foi ali que eu tive a honra de passar no teste para o desenho Super Choque. E até hoje, todo mundo fala desse desenho, que particularmente eu amo. Sim, sim, já Falei já a pra gente vai caramba. falar. Já já a gente vai falar do Super Choque, mas é muito legal você falando esse relato, né? Que quando você entrou lá, você via o Bruce Willis falando, você via, porque é o que o fã também sente, né? Quando eu tô falando, que nem no meu caso, eu tô falando com o Gear, sabe? É muito legal isso, porque a voz fica na nossa mente, ela faz parte do nosso imaginário. Então, quando a gente está conversando com aquele profissional, se torna uma coisa mágica, se torna uma coisa incrível. Então, eu imagino como para você, naquela época, deve ter sido legal você encontrar esses grandes dubladores. Pô, falar em guia, eu poderia ter começado essa nossa conversa com o capacete do guia. Eu mandei fazer a fantasia do guia para o Que legal. aniversário da Mariângela Cantu, que é uma atriz, dubladora, diretora de dublagem também. E aí eu já usei, inclusive, num dos carnavais de versão brasileira, aqui no Rio de Janeiro. E o capacete está guardado em algum lugar. Eu nem me toquei. Senão eu tinha entrado na live com o capacete depois tirar, porque aqui está um calor infernal. Mas te interrompi, Sim. vai, fala. Ótimo, mas muito legal. Qualquer coisa, se tiver uma foto na internet, eu coloco aqui para a galera ver aí você Tem, como cata nas minhas você. redes que tem foto, eu fantasio. Maravilha. Então vocês Entendeu? vão ver aqui o Ronald como gear aqui, gente. Fiquem ligados aí. Mas, dando prosseguimento, né? Eu queria aproveitar e perguntar uma coisa muito interessante para você, né? Uhum. Que você veio do Maranhão, certo? Sim, sim. Você veio para cá, né? Já que o polo da dublagem, do teatro, assim, da televisão, geralmente é São Paulo, Rio de Janeiro e É, tudo. E tem uma exato. coisa que eu sou formado como ator, eu tenho DRT, né? Uma das minhas grandes dificuldades, né, foi a questão do sotaque, né? Porque você tem que ter o sotaque limpo para quando você vai dublar, quando você vai fazer um certo personagem. Eu queria perguntar para você como Uhum. que foi essa questão de você lidar com o sotaque na dublagem? Qual foi? Você teve que usar alguma técnica para você deixar o seu sotaque limpo para não aparecer? Como é que foi todo esse processo para você? Então, foi durante o próprio, na verdade, assim, do meio para o final do curso, a própria Sumara me deu um da audácia, assim. Ela disse para mim, olha, se você quer trabalhar com dublagem, você tem que perder o teu sotaque. E aquilo ali, a princípio, como nordestino, a princípio, como quem não tinha noção, quer dizer, noção eu tinha, mas quem não tinha preocupação, a palavra certa é essa, com essa questão de diferença de sotaque,
e tal, e que isso poderia ser um obstáculo, aquilo a princípio me deu uma incomodada, aquele comentário, mas depois me fez correr atrás, né? Me fez correr atrás, como eu não tinha dinheiro, porque ator rala pra caramba para não ter dinheiro ainda por cima, mas a gente ama o que faz. Eu tive que procurar, eu como autodidata, eu tive que procurar meus meios para trabalhar o meu sotaque. E aí corri os institutos para ver o que eu conseguiria de apostila, de textos. Na época não existia internet da forma que a gente conhece hoje, isso lá em 1996, quase 30 anos. Eu conheci a obra da Edmi Brandes, que é uma fonoaudióloga maravilhosa, professora universitária da UERJ aqui, eu acho na época, não sei se ela ainda está atuante, mas na época eu acho que era da UERJ, e ela tinha lançado essa obra, A Educação da Voz Falada, que inclusive nos cursos que eu dou de dublagem, eu sempre indico os meus alunos que, se puderem e quiserem ter, porque é uma obra maravilhosa que, para quem é profissional da voz, funciona para você trabalhar todos os teus problemas ali naquele livro, porque é uma gama de exercícios que fazem você ter noção da tua fala, noção de como se colocar para que a fala saia com mais clareza. E foi através desse livro que, na época, vinha com uma fitinha cassete, né? Assim, um negocinho assim. Ah, eu tenho aqui, ó, vou mostrar para vocês. Preciso fazer. Fita cassete é um negocinho assim, ó, gente. Para quem não conhece essa meninada de Olha hoje, só. tá? Ó, isso era uma fita cassete. Não, é uma fita cassete, tá? Não, essa aqui não é a do livro, não. Essa aqui é a que estava em cima. Mas eu tenho fita cassete, só não tenho toca-cassete, toca-fita, mas eu tenho fita cassete. E aí o livro vinha com uma fita cassete que ensinava no áudio, com o áudio da fita, a fazer os exercícios do livro. Então, assim, uma obra completa. E foi ali que eu comecei a trabalhar meu sotaque, porque eu comecei a ter noção de como eu falava, porque eu aprendi a me escutar, né? Uma coisa que é legal, eu sempre falo para os meus alunos, eu sempre digo isso em todas as lives também, pessoas têm mania de... A gente está conversando, eu e você aqui. Eu estou falando agora, você tem mania de me escutar. Mas na hora que você for falar alguma coisa, você não se escuta. A gente não tem mania de se escutar, a gente tem mania só de escutar o outro. Então, quando a Sim. gente começa a ter a percepção do que a gente está falando, a gente começa a se escutar, cara, a gente tem noção de toda essa musculatura, sabe? Todo esse aparelho, entendeu? Que Sim. produz, que para o dublador e para o profissional de voz em geral, é o ganha-pão dele. Sim. Né? Então, foi aí que eu perdi não, trabalhei, porque sotaque não se perde, tá? Só para deixar claro, a gente trabalha, porque o sotaque é uma coisa que fica cruado no cérebro, no inconsciente, e quando você tem uma emoção muito forte, ele volta, entendeu? Sim. Até que às vezes eu estou dublando, ou eu, numa cena muito tensa, ou tudo mais, eu dou aquela escorregada, a diretora fala assim, não sou tu taqueia, não. E aí é que eu fico mais atento para poder fazer com a mesma emoção sem o sotaque. Não, mas é legal isso, né? Porque realmente você tem que trabalhar isso, né? Porque isso, o personagem que você vai fazer, né? Você não pode evidenciar de onde que ele é, ele tem que estar limpo lá para que você consiga, né? Eu fiz curso de dublagem também, me falavam muito disso porque eu tinha um R muito forte, né? E eu fazia lá no Rio de Janeiro, eu fiz no Rio de Janeiro. Então o R meu ia muito carregado, então eu falava, ó, cuidado com o R, você tá indo com o R muito forte. E às vezes a gente faz no instintivo mesmo, que a gente está vivendo aquilo, a gente está querendo trazer a emoção, e aí a gente acaba indo com a emoção e acaba esquecendo dessa questão. Então, eu sei perfeitamente o que você está falando, porque quando eu fazia o curso de dublagem, eu também dava escorregada, aí saía, né, aquele R forte, assim, né?
Mas é muito legal isso, né? As pessoas também saberem que a dublagem não é só você trabalhar a emoção, você atuar, você prestar atenção em outras coisas, é você também pensar na tua voz, em você se escutar. Então, é um monte de processos envolvidos. Da mesma forma que a gente tem sotaque que, para quem é de determinada região, que a gente tem que trabalhar para não passar isso para o personagem, a gente tem que aprender a ter sotaques diferenciados dependendo do personagem, porque às vezes você está numa produção, tem vários filmes aí que dão um exemplo disso, numa produção americana que tem um agente russo infiltrado e que tem um sotaque, o bandido lá que tem um sotaque muito forte, então o dublador tem que saber trabalhar através da voz aquele sotaque, né? Isso tudo é um trabalho feito junto com o diretor, né? E a gente tem que saber lidar com essas coisas, o sotaque francês, o sotaque português a gente não, acho que na dublagem a gente não usa não, português de Portugal que eu estou falando, não lembro de ter algum exemplo disso. Sim, sim. Aí agora eu vou fazer uma pergunta para você, né? Nos seus quase 30 anos de carreira, eu queria perguntar se você tem algum personagem ou um ator que você gostaria de dublar, assim, que você tem ainda vontade de dublar na sua carreira, ou você não tem isso, sabe? O personagem que vier para você é maravilhoso, ou você tem tipo, poxa, eu gostaria de dublar esse ator, eu gostaria de fazer esse personagem. Você tem alguma questão em relação a isso? Eu vou ser sincero para você, Vitor. Eu tinha um personagem que eu tinha a maior vontade depois que fosse passado o manto, o bastão desse personagem, que eu pudesse fazer pelo menos teste para ele, e fiz teste, mas infelizmente não passei, que era o Salsicha, do Scooby. Olha! E quem fazia era o Monjinha. Eu até cheguei a comentar com ele, falei, Monja, quando você não quiser mais dublar, você me avisa, porque eu quero saber onde é que vai rolar o teste, porque eu quero fazer o teste para o Salsicha. Cheguei até a ter essa conversa com ele. Mas eu fiz o teste, fui chamado, mas infelizmente quem ganhou o teste, porque assim era uma época de transição, mudança do traço do desenho, a Warner queria vozes novas, né? Que o Monja tinha se afastado por questões de saúde, e aí pediram vozes novas para todos os personagens. Então, assim, eu fiz o teste em cima, me baseando um pouco no trabalho do Monja, mas não era o que eles queriam uma linha diferenciada, e o Macade Lisita ganhou e faz muito bem o desenho, né? E depois veio o Fernando Mendonça dublando o Salsicha no cinema, também ficou maravilhoso. Aí o Fernando foi na linha do Monjinha e ficou perfeito, parece o Monja mesmo dublando. E era um personagem, além desse, não lembro de outro que eu tenha assim, vontade, queria fazer. Era só isso mesmo. Meu sonho de consumo. Oh, que bacana. Espera aí, quem sabe aí um dia você ter a oportunidade de fazer um salsicha aí de multiverso, já que a gente está aí nas tramas de multiverso, né? Quem sabe Mas aí. eu fiz, meu irmão. Por isso que eu fui chamado para o teste. Porque teve um episódio do Scooby, não lembro agora qual foi, porque tem vários Scoobies, né? Uhum. E nessa leva, eu estou com o Scooby em busca das pistas, Salsicha Scooby em busca das pistas, que foi um desenho que eu dublei, eu fazia um dos agentes do mal. Era uma dobradinha, era eu, agente 1, e o Flávio Bach, agente 2. O Sim. magrinho e o gordinho. O diretor Sim. escalou pelo shape, né? Pelo físico. E aí eu fiz nessa leva do Scooby, né? Aparecia um caipira, eles estavam no interior lá do Kansas, eu acho, alguma coisa assim, e aí tinha um caipira que era a cara do Salsicha e falava com a voz do Salsicha, e eles não quiseram que o Monja fizesse. Os produtores queriam que alguém fizesse para dar
uma diferenciada, mas que se aproximasse o máximo do Monge. Aí Sim. o Jorge Vasconcelos, que na época dirigia a série, me chamou para fazer. Foi um presentão. Eu falei, não faço Salsicha, mas eu fiz o... Seria um... Não era primo, mas que seria um primo do Salsicha lá do interior dos Estados Unidos. Foi muito legal fazer, entendeu? Depois Pô, que bacana. eu assisti o desenho na televisão. Falei, caramba, ficou muito legal, muito bom mesmo. Pô, que bacana, que curiosidade muito legal aí que você compartilhou aí com nós. Mas indo ainda nessa pergunta de preferência, né, que eu gosto muito de saber, né? Você teve uma grande carreira, dublou várias coisas diferentes umas das outras, mas teve algum formato que você gostava mais de dublar quando você pegava desenho, filme, série, novela mexicana? Desenho? Eu adoro dublar desenho. Desenho é comigo mesmo. Me chama para um desenho que você vai ver uma criança num playground, assim. Eu me divirto. Eu acho que 99,99% dos dubladores gostam de dublar desenho. Sim, Entendeu? sim. Eu Pô, acho que eu não erro nessa minha estimativa, não. sim, e dubla muito bem, porque você tem muitos personagens em desenho animado que são muito marcantes. A gente já vai chegar em alguns desses, então fiquem ligados aí daqui a pouco. A gente vai falar mais dos trabalhos do Ronald. Agora, eu vou fazer uma pergunta que é o seguinte: essa pergunta, a gente sabe que a dublagem ela é um processo bem complexo. A gente estava falando sobre a questão do sotaque, mas você também dá curso também, então você também ensina outras pessoas dublagem. Então, você sabe que é um processo bem complexo, que tem várias etapas, que tem várias coisas que você precisa ficar atento, porque tem a questão do ator, da interpretação, da questão do sincronismo, da questão do tempo. Muitas coisas, né, entram nessa equação para vir um grande trabalho de dublagem. O dublador tem que estar ligado, ele tem que estar esperto em todos esses pontos, né? Eu queria perguntar para você, como profissional, o que para você é mais difícil nesse processo da dublagem? O que você, quando você pega um trabalho, você tem essa preocupação de tentar acertar, assim, né? Um receio. Você tem alguma dificuldade quando você vai dublar um personagem, alguma coisa? Dificuldade a gente tem várias, né? Desde a obra em si, se a obra ela não é muito difícil de ser feita, até mesmo questão de obstáculos que o ser humano, eu não falo nem só o dublador, né? Mas o ser humano, o dublador ser humano enfrenta, que às vezes não está num dia legal, você está com um problema de saúde, mas vai trabalhar a si mesmo, você tem alguma coisa que você não quer passar para os outros, que você está com aquilo, e isso interfere, né? Isso acontece com todo mundo, né? Então, acho que esses obstáculos, eu acho que o maior obstáculo, e aí eu não me refiro só ao dublador, mas, no geral, eu acho que o maior obstáculo de qualquer profissional, em qualquer área, é ele mesmo. É a angústia, é a preocupação. A gente, na dublagem, a gente tem uma premissa de se sentir bem com o trabalho, né? Mas, às vezes, acontece uma coisa ou outra que, por exemplo, vamos dizer, tem um horário, mas aconteceu tudo errado naquele dia e eu cheguei atrasado no horário, eu já vou chegar pilhado. Por mais que o diretor seja compreensivo, mas aí a gente já chega meio chateado, porque a gente sabe que atrasar o horário, né, do estúdio, atrasa o horário do diretor, atrasa o horário do colega que vem depois da gente, e do outro, e do outro, e do outro. E aí a gente já chega com o emocional à flor da pele e isso atrapalha, né? Então, são esses pormenores que a gente não consegue lidar no dia a dia quando a gente está muito, muito estressado, né? com muita coisa ao mesmo tempo na cabeça. Eu acho que isso derruba qualquer profissional. E isso atrapalha a dublagem, porque a gente precisa, para trabalhar, tá tranquilo, tá bem, não digo bem, mas tá bem no sentido de, poxa,
Eu digo, repito, o que muitos colegas já repetiram lá atrás, já me disseram lá atrás. Cara, a gente é feliz no que a gente faz, a gente ganha para a gente se divertir, sabe? Porque quando a gente trabalha com o que a gente ama, a gente se diverte. Então, a gente ganha para se divertir. É trabalhoso, mas a gente faz por amor, com amor, entendeu? Eu entendo completamente seu sentimento, porque eu enxergo a dublagem como uma grande diversão, sabe? Você tá lá, você tá emprestando sua voz para um personagem, assim, para tornar aquele produto extremamente acessível para a população, né? Nacionalizar aquele produto. Então, Uhum. é uma diversão, apesar de que é um trabalho, tem os corre, tem as adversidades, mas é um trabalho divertido que você tá lá contribuindo. Então, eu acho isso maravilhoso nesse ponto. E um Aí trabalho agora, divertido com muita responsabilidade, tá? Deixa eu só fazer esse adendo, porque, assim, a gente falar que é um trabalho divertido, pode ser que quem esteja assistindo pense, poxa, então também quero me divertir. É brincadeira, não. É um negócio muito sério, que envolve muito dinheiro, que envolve muitas pessoas, até aquele desenho, aquela produção, seja de qualquer espécie, chegar na sua casa, no seu celular ou na sua televisão, seu computador, prontinho, dublado, você teve ali profissionais de todas as áreas por trás. Não é só a cara do ator ou a cara do boneco que você está vendo ali e a voz por trás daquele ator, daquele boneco. Mas sim, você tem direção, você tem produção, você tem a menina do cafezinho, você tem o técnico, que são importantíssimos. Poucas pessoas falam na parte técnica, e depois eu quero fazer um comentário sobre isso. Tem os mixadores, cara, tem muita gente, uma galera. uma Uma galera. galera. Tem a senhora da limpeza, que se todo mundo não trabalhar junto, não rola. Entendeu? As pessoas só pensam assim, é o glamour do trabalho, a diversão do trabalho. Não, não é diversão. A gente se diverte porque a gente ama o que a gente faz, Sim, tá? Mas é muito trabalho, é muito sim. esforço. Sim, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, porque eu, do teatro, eu sei muito bem o que, que é isso. É todo mundo junto, todo mundo Sim, se levanta. Se todo mundo cai, todo mundo cai, né? Não tem essa, aí um levanta e o outro cai, não é assim, é todo mundo junto, esse sentimento de coletivo, né? Que tem no teatro e tem também na dublagem, como você mencionou, são vários profissionais envolvidos, desde da senhora do café até o trabalho dos técnicos, que são muito importantes, do diretor, do exatamente. próprio dublador. Enfim, por isso que a dublagem é muito importante e ela tem que continuar tendo muita relevância, ela tem que ser falada e ela tem que ser valorizada, porque é um trabalho muito digno. A gente falou da Sim, questão da diversão, mas é uma diversão com muita responsabilidade, porque você vai entregar um trabalho de qualidade para o público. Então, exato. eu sei como é que é isso. E agora, antes da gente falar dos seus trabalhos, eu vou pegar aqui eu vou pegar essas duas perguntas, eu vou juntá-las, elas, que é o seguinte: como foi para você? Você já falou um pouquinho, né? Mas como foi para você conviver com grandes nomes da dublagem? Quais foram as suas grandes inspirações na dublagem? Pode falar do dublador que já faleceu, do dublador que ainda está aqui, né? E também alguma história, uma vivência que você passou na dublagem que você gostaria de compartilhar com a gente. Vamos lá. Inspirações. As minhas maiores inspirações dentro da dublagem, a maioria já se foi, infelizmente. A começar pela Sumara, que foi minha professora, e a gente tinha divergências políticas enquanto pessoas dentro da categoria, né? Mas a gente se amava do nosso jeito, né? E tanto é que ultimamente a gente batia muito papo, porque ela estava afastada também da dublagem, não estava mais nem morando aqui no Rio, estava em Miguel Pereira, e a gente falava muito por WhatsApp. Eu ficava o tempo todo, vou aí te visitar, vou aí tomar um café, vou aí. Ela falou, estou te esperando, estou te esperando. E até de fazer porque eu trabalho com artesanato, de fazer um presente para levar para ela, mas não deu tempo.
ela foi minha primeira grande inspiração, porque foi minha professora, né? Foi quem me ensinou em sala de aula. Eu tive, assim, o prazer de trabalhar com, não só na bancada, junto, do ladinho aqui, com o Júlio Chaves, que era o dublador oficial do Mel Gibson, Sim. entre outros atores, né? E eu sempre dizia para ele, eu falava, cara, eu me inspiro em você para poder crescer no meu trabalho, para poder trabalhar a minha voz, para poder trabalhar o meu jeito de falar. E eu sempre dizia isso para ele. Você perguntou sobre uma passagem da dublagem, pronto, vou pegar o gancho do Júlio e já vou falar. Uma vez a gente estava indo para uma assembleia de dubladores no Teatro Princesa Isabel, em Copacabana. Aí eu tinha, eu com o meu jeito, né, eu com 22 anos, Júlio Chaves já um senhor de idade, tal, pai de filhos. Né? Aí na hora que eu encontrei com ele, eu falei assim, ô meu filho, tudo bom? Mania, eu falava com todo mundo assim. Uhum. Aí ele me olhou para minha cara mesmo, ô meu pai, tudo bem? Eu achei aquilo tão engraçado, tão espirituoso. Ele entrou na leva, né? Aí eu falei, eita porra, o cara tem idade de ser meu pai, eu tô chamando ele de filho, mas eu chamo todo mundo de filho até hoje. É mania minha, independente se é mais velho ou não. Sim, mas voltando, minhas inspirações dentro da dublagem, Jorge Ramos, porque além de ser um grande dublador, um vozeirão, quem é que não lembra, talvez vocês mais novos não, mas na nossa época, as chamadas do cinema, sexta-feira nos cinemas, aquele vozeirão que rasgava o anúncio no final do filme, era do Jorge Ramos. Os spots eram feitos por ele, tanto para rádio quanto para televisão. E eu tive o prazer de trabalhar com ele como produtor da casa dele. Eu era amigo dele, amigo da família, né? E amigo da família da Som de Veracruz, né? Que era o estúdio que ele era dono. A gente fez uma grande família ali entre os funcionários, que eram poucos. E ali eu tive o prazer de conhecer melhor um grande homem por trás do profissional. Um cara que batalhou pela construção da nossa lei trabalhista artística, pela construção do sindicato. E eu espero não estar falando besteira, mas acho que foi exatamente isso que ele fez. Fora outras coisas, dentro da dublagem, era um empresário corretíssimo, então era uma inspiração para mim em várias vertentes. Tá? Sim. Depois tiveram vários outros. A Selma Lopes, eu não posso esquecer, que é minha Ô, Selma. amigona. Selma, amor da minha vida, minha amiga de paixão, que a gente está combinando até agora para marcar uma cervejinha lá na casa dela, mas aí não deu certo ainda, mas esse mês, se Deus quiser, eu dou um pulinho lá para a gente matar. E cansei que eu ajudava a Selma no curso de dublagem dela, eu ficava na Sim. técnica, e enquanto ela dava aula, e às vezes eu segurava um pouco a turma quando ela precisava ir ao banheiro, eu ficava ali fazendo as vezes, e a gente saía do curso, que era na Sônia Veracruz, e íamos para olha, eu contando os podres dos outros, né? Quando a gente ia para um barzinho que tinha karaokê, a gente adorava, então a gente passava ali, sei lá, 3 horas bebendo uma cervejinha de leve e cantando. Selma canta Olha só. muito, tem uma voz maravilhosa, e ela era o show daquele bar, Ah, entendeu? imagino. Ela era o show daquele bar. E a gente cantava, eu e ela fazendo dueto o tempo todo. Aí depois botava ela no ônibus, ela ia para um lado, eu ia para casa, ela ia para casa dela, eu para mim e tal. E ela foi uma grande inspiração, porque, assim, cara, como eu vi uma senhora com uma energia do tamanho do mundo,
E ela tem até hoje, com 95 anos, ela continua com a mesma energia. Sim. Entendeu? Então, assim, não tem como não me inspirar numa pessoa dessa. Né? É incrível. E tem outros, Dário de Castro, que nos deixou há pouco tempo, também um grande amigo, esse eu não posso esquecer de falar de jeito nenhum. E inspirações femininas também, duas, que não, só para parar por aí, tem mais, mas as outras vão ficar com ciúme, problema delas, eu não posso, e deles, eu não posso falar todo mundo. Uma, Miriam Fischer, que além de ser uma grande profissional, é uma amiga queridíssima e é uma ativista dentro da nossa profissão, em cuidar. Depois eu quero falar uns passinhos, se der tempo, sobre o Nossas Vozes, que foi a idealizadora desse projeto maravilhoso e que cuida de quem está em uma situação de vulnerabilidade social dentro da dublagem, entendeu? E a Marisa Leal, que é uma outra profissional maravilhosa e amo de paixão, é minha amiga. Mariângela Cantor, não posso deixar de comentar de jeito nenhum. Essa é amiga irmã, entendeu? E os outros me perdoem, o tempo não cabe aqui. Senão o Vitor vai cortar a live. Imagina. Mas, assim, pô, a Selma Lopes, até hoje eu tô tentando conseguir ela trazer aqui pro canal. Espero conseguir trazer ela aqui para uma entrevista. Seria um sonho para mim entrevistar, né, a Selma Lopes. Ela é um dos maiores nomes da dublagem, assim, com certeza, né? E ele falou muitos nomes incríveis, gente, muitos nomes incríveis. E rapidamente, para eu passar para o próximo tópico, a Sumara, eu estava conversando com ela e marcando uma live com ela. Olha. Infelizmente, não foi possível também, né? E ela, antes de acontecer isso, né? Mas eu pretendo mais para frente fazer alguma coisa em homenagem a ela, porque ela é uma gigante da dublagem e tudo. Sempre foi muito solícita comigo quando eu conversava e tudo, né? Mas, enfim, agora a gente vai começar a falar um pouquinho dos seus trabalhos. E para a gente começar essa lista, vamos começar por um personagem que é conhecido aí, muita gente gosta, que é o Buford do Phineas e Ferb, que é aquele gordinho, né? Aquele que faz bullying com os outros e tudo, que você também usa, né? Usa um timbre diferente de voz e tudo. Eu queria perguntar para você como é que foi fazer o Buford, né? Como que chegou esse personagem aí para você e a experiência de fazer ele? Cara, o Buford foi engraçado, porque eu fui escalado na Adelarte para fazer um horário com o Manolo. Ele me escalou, me botou para um vozerio, para um desenho que ele estava dirigindo ali. Acho que estava no começo, que é o primeiro, segundo episódio da série, não sei. E me chamou para fazer vozerio. Para quem não sabe, vozerio são aquelas vozes ambiente, né? Que ficam no ambiente ali. Um restaurante, tem gente ali, os principais falando aqui, e aqui atrás, os bonequinhos, tudo conversando aqui atrás, fazendo barulho, conversando entre si e tal. Isso é vozerio. As pontinhas, né? Que é um personagem que fala aqui, outro tipo assim, tá caindo o mundo, e aí passa um gritando, socorro, passa outro gritando, meu Deus, passa outro... E aí apareceu, eu fiz lá e tal, aí apareceu o bonequinho ali, né? Camisetinha preta, com a caveirinha branca estampada, aquele cabelinho arrepiado para cima, cortado, meio maluquinho. Aí ele falou assim, faz esse boneco aí. Aí eu fui e fiz. Era uma falinha. Tá, terminou, ele me deu o voucher, que é o papelzinho de pagamento que a gente recebe ao final do trabalho, né, para a contabilidade nossa e tal. Para minha surpresa, esse bonequinho era o Buford, e ele entrou naquele primeiro episódio, ou no segundo, não lembro, mas acho que era o primeiro, e ele ficou na série. Não foi uma coisa programada, entendeu? Sim. Não que eu saiba. Acredito que o Manolo, ele apareceu ali, o Manolo falou, faz esse garotinho ali. E eu fui em cima do original, porque ele tem uma voz rouca. Eu tenho uma voz rouca natural. Eu estou rouco hoje, gente, um pouquinho, porque eu peguei uma infecção de garganta, estou me recuperando, então cada vez que eu falo um pouquinho mais, eu vou ficando mais rouco e tal, por isso que eu estou bebendo bastante água para dar uma hidratada na garganta. E assim, eu fiz em cima do personagem, do original. Para minha sorte, voltou e
fiquei até o final. E adoro fazer esse boneco, cara, adoro. Entendeu? Cada vez que aparecia, depois terminou a série, aparecia um filme, né? Acho que o último filme que a gente dublou ainda na pandemia, eu dublei aqui de casa, foi o filme da Candace. Uhum. Acho que foi Candace no Multiverso, alguma coisa assim, que eles viajavam para o outro universo e tal. Aí eram 2 búfalos. Eu parecia criança brincando com melado, né? Eu imagino. Muito Imagina, bom. deve ter sido muito legal. Quem foi que disse que não dá pra ter tudo? Outros nerds erguem estátuas em sua homenagem? Tá bom, agora ficou esquisito. E teve também outros trabalhos que você fez. Você fez parte de um desenho, que é um desenho da minha vida, que é Ben 10. E eu vi que você fez personagem em todas as eras do Ben 10. Você chegou a fazer o JT, que era um dos meninos lá, que fazia bullying com o Ben na série original. Aí depois você fez o Bezel, que era um mecamorfo galvânico, que eram personagens mais pequenos, né, que você chegou a fazer. Mas acho que o trabalho que você teve mais destaque nessa franquia foi o Patelli Day, né? Do Ben 10 Omniverse, que era um peixe encanador. Eu adoro o jeito de voz que você colocou, né, no personagem. E aí você fez no reboot a versão Ultra T do Kevin, que era o vírus, né? Que eu confesso que o reboot eu não peguei, eu coloquei aqui porque eu achei interessante que você também participou do reboot, então você estava em todas as fases do desenho. Você tem alguma lembrança de algum desses trabalhos? No Dessa Patelli Day, com certeza, que foi o único que ficou fixo, né? Durante aquele período da franquia do Ben 10. E era engraçado, porque assim, quem dirigia o Ben 10 nessa época, não sei se ainda era a Aline Guese. O Ben 10 era dublado na Cinevídeo. Uhum. Como eu não trabalho lá há algum tempo, eu não sei se ainda continua sendo dublado, se foi para outra casa, ou se continua lá. Mas a Aline Guese me escalou para fazer esse personagem, me deu esse presente. Eu tentei em cima do original também, porque a gente sempre busca o original como referência para não sair muito, a não ser que seja uma coisa muito liberal, o produtor diga assim, olha, fica à vontade, ou então que dê para a gente fazer alguma coisa parecida com o original, mas com uma característica, a gente sempre traz uma característica nossa, né? O ator sempre faz em cima do original, dando uma nova roupagem, né? Até para a versão brasileira ficar bem bacana e bem compreensiva. E tinha uma brincadeira que eu fazia com a Aline, que toda vez que eu entrava no estúdio para dublar, lembra aquela música Oh Happy Day, Oh Sim. Happy Day? Aí toda vez que eu entrava, que eu ia para a bancada, que abria o microfone para ela, eu cantava Patelli Day, Patelli Day. E Que aí legal. ela passou a cantar junto comigo. Se eu não lembrava de cantar, ela cantava. Então era bem divertido fazer. Então não tem como esquecer esse personagem específico. Que bacana, que bacana. Essa história eu achei maravilhosa. Eu amo Ben 10, então saber dessa história de bastidor é fascinante. Que bom que nos entendemos. Com eles, eu vou lembrar assim que me deixar ruminar. Outro trabalho também que você fez foi num filme que passou muito na sessão da tarde, que era o Jason do Meninas Malvadas. Não sei se você lembra desse também. Passou outro dia na Globo, eu estava assistindo, eu falei, caramba, sou eu. Que você também fez esse personagem que tem tempo, né? Tem muito tempo. Nossa, 1900 e lá vai pedrinha, isso aí. Mas é um trabalho muito marcante também, que também ficou aí, né? Muita gente lembra. Eu estou fazendo uma pesquisa com os novos alunos. Você pode responder umas perguntas? Já entregou o ouro? Né? Você fez alguns personagens para quadrinhos. Você participou do Jovem Titãs, né? Que era aquele personagem que era o Seymour, que ele tinha lá o olho. E também você ele de fez... olhozinho. Mas aposto que sou o único com visão de raio-x. Isso, esse mesmo. E você fez um personagem que, assim, eu amo esse desenho também, e talvez eu sou a única pessoa que tem uma memória afetiva talvez muito grande para esse desenho, que é dos Vingadores, os Heróis Exploradores da Terra, que você fez um agente loiro, né, que era da SHIELD. Mas eu gostava que ele era um personagem até recorrente, tudo, né?
E você lembra desses dois papéis especificamente? Você quer comentar alguma coisa sobre eles? Não, eu lembro dos dois. É engraçado que, assim, quando me perguntam, eu não... Se não me dão referência, eu não lembro dos trabalhos. Mas você está me dando essas referências, sim. Eu lembro desse personagem loiro. Senhor, relatórios automáticos estão vindo da gruta e do cubo. Os sistemas deles foram desconectados. E ninguém está respondendo lá na Casa Grande. Como lembro do personagem anterior que você falou. Foram trabalhos, assim, corriqueiros. Não foram coisas que me marcaram muito, entendeu? Sim, sim. Então, assim, a gente na dublagem, a gente é chamado para fazer muita coisa. Né? Desde vozerio, sempre falo para as pessoas, principalmente para quem está começando, não há problema nenhum em você trabalhar com vozerio. Pelo contrário, é um trabalho tão específico da dublagem que nem todo mundo consegue fazer. Só um bom profissional para fazer um bom vozerio, porque senão se perde dentro do contexto. E assim, Sim. Vozerio, são pontas, são convidados, são personagens secundários, são personagens principais, como foi o caso do Gear, como é o caso do Buford também, que ele é um personagem, os principais são Phineas e Ferb e Candace, mas os outros são principais também. Fica difícil a gente lembrar de todos e falar de todos, mas alguns estão muito rápidos, passam muito rápido, né? Porque a produção às vezes é pequena, o estúdio não, eu falo estúdio lá de fora, a produtora não investe naquele desenho, naquela produção, abandona, acontece muito isso, né? Mas, assim, personagens diversos que eu faço, como, por exemplo, Game of Thrones. Quando o Sandy me chamou para fazer o primeiro episódio de Game of Thrones, eu olhei aquela loucura toda e falei, cara, que doideira isso. Aí ele falou, vamos fazer vozerio. Faz aquela ponta ali, faz aquele velho ali. Aí depois, no outro episódio, na outra chamada, no outro dia, agora você faz esse jovenzinho ali. Então, assim, o Sandy mesmo falava para mim, vou perder o meu Coringa, porque eu conseguia fazer do velho sem ser caricata demais. Até que tem gente que assiste Game of Thrones e não sabe que sou eu dublando um velho. Uhum. Entendeu? Como dublando um garoto de 15, quer dizer, o ator não tem 15 anos, mas ele se passa por 15 anos e eu vou em cima do shape dele. Né? Então, assim, eu conseguia fazer essa diferenciação. O tempo vai passando, a gente, claro, vai envelhecendo, vai transformações no nosso corpo, na nossa voz. Mas quando me veio o pódio, que lembrei, eu simplesmente... O Sandy falou isso para mim, eu falei, porra, perdi meu... E falei um palavrão, porra. E falei de novo. Quando me veio esse personagem, ele falou, tem que ser você. Então, assim, eu vou perder meu Coringa. Porque a gente não pode, quando a gente tem um fixo, a gente não pode ser utilizado em outras coisas dentro da dublagem. A gente só fica para aquele personagem, independente se ele entra muito ou não. E o pódio que me trouxe uma experiência muito grande. Elas não aceitaram, Milord. Não disse nada a elas. Muitas coisas. Sim, Milord. Entendeu? Então, assim, são personagens que eu lembro. Tem um filme que eu fiz na extinta VTI, que foi até o Gutenberg que dirigiu e me escalou para fazer esse personagem. Eu não lembro o nome do filme, cara. Score, alguma coisa, não lembro. Que eram adolescentes fugindo de uma escola e tal, e esse filme passou milhares de vezes na Globo, e aí depois o ator apareceu em outra produção, quem dublou ele já não foi mais eu, e o ator que dublou ele veio, chegou para mim e falou assim, olha, me escalaram para fazer aquele ator que você dublou naquela produção, tá? Uhum. E assim, eu só soube depois, eu falei, não, relaxa, tranquilo. Isso acontece. Na época não acontecia, mas aconteceu e tal, aí esse outro ator dublou, e dublou muito bem, né? Tem personagens que marcam, tem personagens, mas eu, para lembrar de nome de personagem, eu sou uma droga. Mas eu vou te falar, tem muitos também porque é muita coisa, né? E eu entendo perfeitamente isso, porque são vários trabalhos, são vários papéis, os anos se passam, às vezes um personagem pequeno que você fez,
né? Às vezes você acaba não lembrando, né? E é muito compreensível isso, ainda mais conforme vai tendo o tempo de carreira, né? Outros 2 trabalhos que você fez, esses são trabalhos também menores, antes de eu passar para o troféu, né? Você fez o Culpa Joe da KND, Turma do Bairro, que é um desenho também que eu adorava quando eu era jovem, Eu lembro né? desse desenho. E você fez Star Wars também, né? Que era o tio do Luke Skywalker também, foi um O papel Owen. aí, né? O Você tio Owen. participou da família da família Skywalker, da franquia Star Wars, que tem uma legião de fãs, né? Minha família não é da sua conta. Não tenho nenhum apreço pelos Jedi. Jedi são vermes. Na minha fazenda eu mato vermes. Mas eu tenho que falar do Gear do Super Choque, que assim, eu cresci assistindo o Super Choque, então a voz do Super Choque e a sua voz marcaram muito a minha infância quando eu assistia no SBT. Aí eu ia almoçar e eu assistia Super Choque, eu ouvia aquelas vozes. Então, para mim, é uma coisa muito nostálgica e muito marcante o teu trabalho como Gear. Eu acredito que para muitas pessoas da minha idade, da minha geração, né? Eu queria perguntar para você como é que foi o processo do Gear, né? Aí você pode detalhar como é que você chegou e como foi esse processo de você fazer, né? O Gear, que apesar dele ser o sidekick, né? Ser o amigo, ele cresce também no desenho, ele vira um ajudante, ele também ganha, né? A habilidade lá, ganha um traje e tudo. Como que foi para você aí esse processo de fazer o Gear? Fazer o guia, eu fui chamado para o teste. Eu trabalhava, como falei, na assistência de produção da Sony de Veracruz, e a Warner estava fazendo teste para o lançamento desse novo desenho. E aí eu pedi para o diretor, falei assim, poxa, deixa eu fazer o teste. O diretor era o Héctor Zwin. Eu falei, deixa eu fazer o teste. Olha, na minha cabeça eu queria fazer o teste para o Super Choque. Já pensou? Dublar um herói da Warner, coisa boa, aquela coisa toda. Aí ele falou, tá, vamos fazer o teste. Aí me deu o teste, mas me deu o teste do guia. Ele falou, você tem mais, a voz cabe mais para o guia. E aí eu fiz o teste para o guia e acabei passando no teste. Fizemos, porque assim, o teste geralmente são 2 ou 3 atores, dubladores que fazem para aquele personagem. Eu acho que na época foi só eu e o Alexandre Moreno. E aí eu ganhei o teste. Eles preferiram a mim por conta talvez da voz mais Sim. levezinha, né, mais jovial e tal. O Alexandre Moreno naquela época tinha voz, na verdade a voz que ele tem hoje ainda é jovial, né? Mas assim, preferiram a mim, né, por conta do tom de voz. E aí eu comecei a dublar o guia, assim, muito sem saber, sem noção, pô, desenho novo, né? A gente não tinha referência nenhuma. Eu não era acostumado a ficar lendo, sabe, lendo gibi e tal. E aí, quando eu vi, já estava acabando a série. A última temporada eu falei, não acredito. E foi assim um crescente nesse personagem, porque ele começou como o melhor amigo Sim. do Super Choque, né? Como Rich. Rich e o... Oh, meu Deus do céu. Como é que é o nome do Super Choque, do personagem? Do garoto? Virgil. Do Virgil. Obrigado. Então, assim, ele era o melhor amigo do Virgil. E, cara, eu não sei se foi na segunda temporada, eu acho que já foi na segunda temporada, ou foi na terceira, não lembro, que ele simplesmente ele já volta com superpoderes. O cara também tinha sido contaminado pela radiação, o cara também ganhou superpoderes por conta desse personagem fazer tão bem profissionalmente, e eu ser tão fã. Eu, na festa da Maria Ângela de 50 anos, eu fiz a fantasia do guia, porque aqui Oh, que legal! é a fantasia do guia. O capacete está escondido em algum lugar, por isso eu não trouxe para cá, tá? Essa é a fantasia do guia. Sim. E a fantasia do guia, com o capacete devidamente colocado, né? Os tênis, as luvas e tal, tudo aparamentado. Não podia faltar
A mochila robô. Olha só que maneiro! Olha que legal! Vocês estão vendo isso aqui, gente? Aqui no canal que vocês estão vendo. Olha que legal! Sensacional, sensacional, E essa sensacional. mochila foi feita para mim, para fantasia, só eu tenho, então eu não abro mão. Então, assim, para Que você ver maravilha! quanto esse personagem marcou a minha história dentro da dublagem, porque, primeiro, foi o meu primeiro grande trabalho dentro da dublagem. Segundo, desenho animado que eu amo fazer. Sim, Terceiro, que era divertido pra caramba trabalhar, entendeu? E assim, quando a gente conseguia trabalhar, porque por questões de agenda, a gente quase não conseguia trabalhar juntos, eu e o Luiz Sérgio, né? Por questão de agenda. Mas quando a gente conseguia trabalhar, fazer esse bate-bola, nossa, era muito, muito bom. Entendeu? Eu e que ele na legal. bancada. Que, Então, que maravilhoso! uma Nossa, gracinha, um muito mimo. obrigado por você ter mostrado esse. Nossa, é um presente que não só eu, mas uma geração inteira de fãs, né? Vê, né, o dublador com a fantasia do Gear e tudo. Eu vou colocar aqui, tá? A foto do Ronald trajado como Gear. Eu vou encontrar essa foto, eu vou colocar aí para vocês verem o Gear vestido de Gear. Olha só, hein? Mas é isso, gente. Agora, a última pergunta de a gente terminar essa grande entrevista, eu vou perguntar para o Ronald, eu faço essa pergunta para todos os dubladores que eu consigo entrevistar, que é a seguinte: o que dublagem significa para você em apenas uma palavra? Amor. Olha, se eu não me engano, teve outro dublador que falou amor. Muito legal, muito Mas a bacana. gente pode. Tem tempo da gente explicar o porquê? Pode, claro, fica à vontade. Cara, amor, porque é muito difícil a gente hoje não conseguir, não é nem não conseguir, conseguir imaginar, muito difícil, e quase, eu diria impossível, a gente hoje conseguir imaginar qualquer produção que não seja brasileira, que não esteja dublada. O que eu tenho de fãs, o que eu tenho de fãs que se tornaram amigas, amigos, que são deficientes visuais, e são pessoas que chegam para a gente, né? Não só para mim, mas para a comunidade, os dubladores dizem, cara, se não são vocês, a gente não conseguiria conhecer as obras, né? Porque como é que uma pessoa que não enxerga iria conseguir assistir uma série, assistir um filme, entender um drama, uma comédia? Então, assim, quando eu digo que é amor, é porque a gente faz pensando, cara, quem está em casa tem que receber o melhor, quem está em casa tem que escutar da melhor forma e tem que entender o que está sendo dito e tem que se emocionar quando se deve emocionar, entendeu? Então, por isso, para mim, dublagem é amor. Que maravilhoso, que sensacional. Mas é isso, gente. Essa foi uma super entrevista. Né? Eu quero agradecer muito a presença do Ronald, que aceitou participar aí e falou sobre a sua experiência, sobre a sua vivência. Muito legal. Então, Ronald, muito obrigado por você estar aqui, estar apoiando esse projeto, ter confiado no meu trabalho, acreditado aí nesse trabalho tão carinhoso que eu estou fazendo em relação à dublagem brasileira. Então, muito obrigada aí por você estar fazendo parte aí, né, dessa preservação da memória da dublagem brasileira. Dê seus recados finais e comenta um pouco sobre o projeto Nossas Vozes, que é um projeto fantástico, né, que quem não conhece, conheça porque vale muito a pena. Então, Ronald, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, agradeço pelo carinho que você está dando não só para meu trabalho, mas para a dublagem em geral. Eu que agradeço pelo espaço, inclusive. E queria falar duas coisas. Antes de falar das Nossas Vozes, que eu falei lá no início, sobre a importância do técnico na dublagem, que as pessoas veem muito a importância do dublador, do trabalho do dublador, do trabalho do diretor de dublagem,
Mas, assim, eu não posso deixar nunca de falar dos nossos colegas, que são primordiais. Sem eles não existe dublagem, porque o computador não se liga sozinho, o computador não escolhe tracks sozinho, o computador não grava sozinho, o computador não faz o balance. Eu só queria dizer assim, o meu muito obrigado a todos os nossos colegas técnicos em dublagem. Vocês são essenciais. Parte técnica em geral, não só o técnico que está gravando, que está captando o áudio, como o técnico que está ali mixando, entendeu? Está fazendo a revisão e toda a produção. Mas, assim, precisava falar dos técnicos. Agora, falando dos Nossas Vozes é um movimento. O Nossas Vozes ele foi idealizado pela Miriam Fischer e abraçado imediatamente pelo Homero e pela família dele. Aliás, família linda. Os corações são imensos dessa família, que trouxe também o apoio da Land, uma produtora musical que apoia Nossas Vozes. E, assim, esse projeto, ele tende a ajudar colegas da dublagem, sejam dubladores, sejam técnicos, sejam produtores, as pessoas que estão envolvidas com a dublagem em situação de vulnerabilidade. E a gente tem um site onde você consegue entrar, você escolhe, funciona assim, eu, Ronald Abreu, quero dar um presente de aniversário para o Vitor, né? Aí eu sei que ele é fã do... Fala aí um personagem qualquer, Vitor, que você gosta. Fala um personagem... Do Freshmirtz. Do Freshmirtz. Aí tá, o dublador do Dupla Smith está lá no catálogo do Nossas Vozes, né? Aí eu chego lá, entro no site www.nossasvozes.com.br. Agora, se eu não estou enganado, mudou para .org, tá? Mas você digitando www.com.br, www.nossasvozes.com.br, vai cair também no .org. E aí você procura lá no catálogo. Eu vou procurar, tá? E o dublador do Dupla Smith é o Samir Murad. Então, vou lá, peço um áudio do Samir, tá? Aí o Samir vai gravar um áudio, eu posso mandar um textinho, fala assim, assim, assado, dando parabéns para o Vitor, pelo aniversário dele, e aí manda o texto, o Samir grava aquilo ali, aí o site vai enviar, eu vou, claro, óbvio, evidente, dar uma contribuição por esse serviço do Samir, né? E essa contribuição eu falo daqui a pouquinho. O site vai enviar para o Vitor, que eu vou fornecer já o número, né? Ali no site, envia para esse número. Aí o Vitor vai, no dia do aniversário dele, escutar aquele áudio com a voz do ator que faz o personagem que ele gosta, né? Sim. É um presentão, é um presente personalizado, é um presente cheio de carinho, cheio de amor, e a contribuição que eu faço para o site por aquele áudio, essa contribuição ela é revertida em ajuda para comprar alimento, para comprar remédio, para pagar uma conta de luz, para pagar um hospital, para pagar um exame, para ajudar quem está numa situação de vulnerabilidade. Tá? Então, assim, falei muito, mas é mais ou menos isso. Então, gente, faça uma visita lá no Nossas Vozes. Vão lá, www.nossasvozes.com.br ou www.nossasvozes.org. Tá? Aí Fiquem tranquilos que vai estar aqui na descrição do vídeo, o site, tudo, então vai estar tudo especificado aqui. Vão lá dar uma visita no site, que é um projeto muito importante. Então vão lá, dão esse suporte, né? Porque como o próprio Ronald disse, você está ajudando, você está tendo uma mensagem personalizada, mas você está ajudando muito. Então, vão lá dar uma olhada aí, que com certeza vale muito a pena. Então, é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo. Coloque aqui nos comentários que dublador você queria que eu vou atrás, porque eu vou atrás.
Como eu sempre falo, eu posso não conseguir, mas eu vou atrás, eu não desisto, eu vou lá. E aí, próximos episódios aí, vou trazendo outros dubladores aqui para a gente conversar, para a gente trocar ideia nesse quadro Papo com o Dublador. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, Ronald, pela disponibilidade. Obrigado. E a gente se vê no próximo episódio. Então, é isso. Muito obrigado e até mais, pessoal. Tchau.